A 15 de março de 1995, a Universidade de Brasília outorga a Darcy Ribeiro o título de doutor honoris causa e dá o seu nome ao campus da UNB. O ato é uma espécie de despedida do grande guerreiro já atingido mortalmente pela doença que o abaterá meses depois. Foi o reencontro final da criatura com seu Criador. Semestre de 2016, né? Nós selecionamos esses dois filmes, o Meu Amigo Nietzsche, do Fausto, que esse filme foi premiado, inclusive, na China, ganhou muitos prêmios, e o Barra 68, do Vladimir Carvalho, que eu acho que também é fundamental para todo mundo que está entrando na universidade conhecer um pouco da história, resgate de memória, né? Que a gente tem feito esse esforço atualmente, e vocês viram que tudo acontece aqui nesses prédios, né, que são os mais antigos da UNB. Então essa professora Simone, primeiro foi a UFA3, onde funcionava a reitoria. Que foi a reitoria. E aqui foi o primeiro cinema, né, que a gente também funcionava aqui. E aí a gente já se apresentou, né? Eu sou a Natália. Sou a Fernanda. Eu sou o Flaegres, eu sou do quinto semestre. Doutor. E essa professora Simone, da psicologia, que veio aqui conversar com a gente. Eu queria saber se vocês têm muitos sonhos ou... Falar de talvez só dizer que toda vez que eu vejo filme, começar a chorar. Toda vez que eu vejo Barra 68, eu me emociono muito. Acho que é a terceira vez que eu vejo, cada vez a gente vê alguma coisa diferente, né? Eu cresci na Universidade de Brasília, então eu não sou apesar dos meus cabelos brancos, eu não sou tão antiga que eu fosse aluna, né, em 68. Mas eu cheguei em Brasília em 68, os meus pais eram professores em 68. E eu vi o meu canal ser construído, né? E desde 68 até a minha vida universitária, eu entrei em 82, eu fiz biologia primeiro, antes de ir para psicologia. O reitor de toda a minha infância, adolescência e graduação era um só. Era aquela pessoa que vocês viram ali, né? Zé Carlos Azevedo. E hoje, assim, eu acho que a coisa que mais me impactou é esse núcleo, assim, foi reconhecer o núcleo pessoal do medo, né? Que foi muito fundado por essa experiência, né? Eu acho que, assim, às vezes a gente não entende hoje o que é você crescer numa ditadura, né? Não saber se os pais vão voltar para casa, né? No dia da invasão, por exemplo, os meus pais conseguiram ligar e dizer que eles não iam voltar para eu não ter medo, né? Eu tinha 4 anos de idade. E vira e mexe, né? Teve sucessivas invasões, a invasão da 68 foi uma das mais brutais. Meus pais eram muito discretos do ponto de vista político, eles não gostavam da ditadura, mas eles não eram linha de frente, de briga contra a ditadura, não eram ativistas. Tinham muito medo. Tentavam não falar nada sobre isso em casa, para que a gente não falasse na escola, e, né, às vezes até começava alguma conversa, tinha uma coisa que os meninos estão ouvindo e tal, não fala sobre isso na escola. Uma das minhas memórias de invasão, que já não foi de cidade, 68, 72 talvez, porque eu estava na casa de amigos dos meus pais, na colina. A gente não morava na colina, mas eu vivia da colina, porque eu tinha muitos amigos dos meus pais, colegas que eram da colina. Vocês sabem o que é a colina? A colina, a colina, né, fica seguindo aqui, onde na frente de hoje, onde tem a Faculdade de Ciências Sociais, e é a moradia, né, hoje de funcionários e professores. Naquela época só tinha os 4
prédiozinhos mais antigos e só moravam os professores. Eu acho que tá ruim, né? E a colina tem umas mesas assim compridas com uns grandes armários dentro. E eu era pequena, né? Meus pés não batiam ainda no chão, e eu estava assim, com os pés brincando e batendo com os pés no armário. E aí abre o armário, uma pessoa dentro do armário, e fala assim: você pode parar, está me dando dor de cabeça. E eu, pessoa dentro do armário, né? E aí o que eu chamava de tia, né? Que era amiga dos meus pais, professora Gabriela Saraiva, da nutrição, veio se tornar minha sogra, eu casei com um filho. Ela disse assim: por favor, não fale, né? Não fala que tem essa pessoa aqui, que era uma das estudantes que estava. Vocês viram ali, teve uma cena deles fugindo para a colina, então vira e mexe tinha essa coisa de fugir para a colina, para a casa do professor, que era aliado, a mãe do Bruno, né? A mãe do meu esposo, da professora Gabi, já era uma professora muito mais ativa politicamente, e ela tinha isso regularmente, de esconder dentro do armário um ou outro aluno, né? Quem era naquela, depois, né? Eu fui entender que era a Maninha, que depois passou a ser presidente do Sindicato dos Médicos, foi deputada, né? Por Brasília, muitos anos depois. Era ela que estava ali escondida naquele momento, né? Outras cenas da minha infância era acordar no meio da noite, um dia, e meu pai fala: não fala nada sobre isso, e abrir um maleiro e descer mala, e casacos de frio, porque a gente tinha morado na Inglaterra na época, então a gente tinha ainda os casacos de frio, né, dos meus pais. E eles dando os casacos de frio para alguns alunos que de madrugada estavam passando ali para sair numa rota para poder escapar do país, para ir para o exílio. Eram alunos do meu pai, né, da Química, eram 2 homens e uma mulher, e eles viram aquela coisa assim, às vezes de um dia para o outro você descobria que não tinha como ficar, e alguém conseguia um passaporte falso, alguém conseguia uma passagem, e você ia, largava tudo, né, eu demorei muitos anos para o meu pai me dizer o que tinha sido aquilo, porque ele não queria me dizer para eu não comentar nada na escola, para depois não ter nenhum problema, né? Então, depois de terminado, assim, já mais para o fim da ditadura, que eu perguntava: pai, o que foi aquilo daquela noite que abriu a porta e aquilo, sabe, tinha gente, e ele não, né? E aí ele contou que eram essas pessoas saindo, né, do país. Uma dessas pessoas é o atual secretário de Educação, Júlio Gregório. Aquela noite, que tinha sido aluno do meu pai, estava naquela noite saindo do país para fugir para a França. E a gente ainda pegou, né, Azevedo, então, como toda a minha graduação, Azevedo era o reitor. É estranho falar isso hoje porque a gente vê o reitor, né? Você vê você pode gostar, não gostar, discordar, não sei o quê, mas o reitor circula pela universidade. Ele muda também, né? Ele muda, né? Ele é eleito. Esse ano tem eleição para reitor. Não tinha eleição para reitor, o reitor era indicado pela ditadura, né? Ele assumiu como vice, mas como mostra no filme, ele que mandava desde o dia que ele chegou. Depois ele assumiu como reitor e ninguém via o reitor. Ele entrava, né, depois desses enfrentamentos iniciais, ele entrava para um pré, quando eu era aluna, por exemplo, ele entrava, tinha aquele elevador, né, na reitoria, o carro entrava até ali, a porta do elevador, ninguém chegava perto da reitoria, assim, e ele entrava e ficava lá no troninho dele, e ninguém o via nunca, assim, eu nunca tinha visto o Azevedo, assim, era uma coisa, era quase como um deus, e que todo mundo tinha muito medo, assim, era como ter um diretor perverso da escola, Deus, sabe, era uma coisa muito bizarra isso, quando eu olho para trás e vejo toda a minha graduação, eu nunca tinha visto o reitor, e aí eu era do CA de Biologia, e teve um dia que a gente invadiu a reitoria, né, já mais pro final
da graduação, na época, no final já do regime militar, e que estava havendo toda uma coisa pelo final do Fora Azevedo, teve um Fora Azevedo também, Fora Azevedo basicamente dos anos 60 até os anos 80, e aí a gente foi numa comissão para ir falar com o reitor, e todo mundo com a mão, assim, né, porque, sabe, essa coisa de nunca ver a pessoa e ele ter tanto poder, isso aumenta uma mitologia, um medo e tal. Aí a gente subiu no gabinete, quando entrou, ele falou, ele sabia o nome, a gente não tinha anunciado quem era a comissão, do SEAC, do SEASC, tá bom? E ele sabia o nome e o curso, o nome, o sobrenome e o curso de todos os estudantes que estavam lá. Então ele falou, bom dia, Simone Gonçalves de Lima, ele sabia todos os meus 3 nomes da biologia. Bom dia, fulano, Gustavo. E aí ficou, quer dizer, é claro que já tinha essa coisa de que ele tinha todo um serviço de informação, mas todo mundo disse que ele tinha essa memória muito grande, que ele mapeava todo mundo, e ele tinha, então, claramente, esse serviço de informação, e ele reconhecia o rosto de cada um de nós, sabia o nome de cada um de nós, o curso que a gente estava fazendo, e era uma tática de desestabilização mesmo, né? Porque aí você falava, sabe quem eu sou, sabe, né, que curso que eu faço. Então, na época, por exemplo, fazer movimento estudantil, e olha que eu já peguei o finalzinho da ditadura, ou seja, no campo ainda estava se matando gente, mas na cidade os militantes de cidade não estavam mais sendo... A gente era preso, mas a gente não era mais torturado nem desaparecia. As pessoas de 5, 10 anos antes da gente, sim. A gente pegou o finalzinho, mas mesmo assim era bem difícil fazer movimento estudantil, porque eu tinha que ser um aluno muito bom, porque qualquer vacilada, qualquer reprovada, você já entrava na condição e era relacionado com a sua militância, não era relacionado com o seu desempenho só. Ou seja, eu tinha colega que era mó vagarizado nos estudos e tal, e não entrava em condição. E eu também falo numa disciplina e entrei em condição. Eu era presidente do SEAD. Então, acho que é muito importante, né? Porque quando a gente, por exemplo, hoje se alerta, né, com qualquer movimentação que a gente identifica como sendo deletéria, prejudicial, né, coloca e ameaça o Estado de Direito, né, quando a gente vê arbitrariedades e algumas movimentações e mesmo, né, pessoas indo para a rua falando volta à ditadura, a gente fica muito assim, tipo, as pessoas sabem o que elas estão falando, elas entendem o que é isso, elas entendem por que a gente se alarma tanto com qualquer movimentação nesse sentido, ou com qualquer indício de que o judiciário não esteja funcionando, né, de uma forma correta, porque a gente viveu isso. E olha que eu não vivi o pior disso de forma alguma, né? Eu vim na rabeirinha, né? Eu vim, enfim, vivi no sentido de crescer num ambiente de muito medo. Eu acho que isso é muito difícil, né, de você. Mas eu não fui da geração que acordava de manhã e achava que ia ser torturada. Eu fui da geração como universitária que acordava de manhã e sabia que eu podia ser presa, né? Eu fui presa uma vez, meu marido foi preso muitas vezes, eu adorava mas a gente já não estava mais muito nessa situação, né, de tanto risco de vida e tal. Mas a gente cresceu nessa situação, né? A gente cresceu conhecendo pessoas que um dia estavam aqui e outro dia não estavam, né? Sabendo de pessoas, colegas dos meus pais, gente que tinha, sei lá, estudado com os meus pais, alguns pais do mundo, e que, né, foram mais ativos na militância e desapareceram, né? Então, acho que é muito importante a gente refletir sobre isso, a gente não banalizar. Acho que pode haver projetos muito diferentes de sociedade, mesmo de economia, de política, etc. Mas que eu acho que a linha de demarcação mesmo tem que ser as liberdades políticas, né? Assim, porque fora disso é muito barbárie, gente. Assim,
né, muito aviltante mesmo, né? E o que a gente via no ambiente universitário era que os professores, né, depois de 68, eles só podiam ficar aqui se eles não falassem muito, se eles não se manifestassem. A própria mãe do Bruno, por exemplo, né, que se tornou minha sogra, ela era mais ativa, ela foi da fundação da UNB e ela tinha um contrato temporário por 15 anos. E todos os anos o contrato daí, ela era uma pessoa muito, muito super incrível no trabalho dela, uma acadêmica muito respeitada. E todos os anos ameaçavam, né, de não renovar o contrato dela se ela não se comportasse. Então ela se comportava um pouquinho, mas aí enfrentava, então era mantida como um contrato temporário. E diziam para ela, se você se comportar melhor, né? Muitas pessoas falavam, a gente gosta tanto de você, Gabi, por que você não deixa disso, de ficar se metendo com esse tipo de coisa, se metendo com os estudantes, se metendo com a UNB, porque aí você garante seu contrato, pensa nos seus filhos, você tem 5 filhos, né, assim, pode se ver sem emprego de um ano para o outro. Então imagina o que é ir trabalhar desse jeito, né? Imagina o que é você não ter estabilidade no seu trabalho, por anos e anos da vida nessa situação. Isso me toca, né, desse filme. E eu estava ali, né, na cena final do Darcy, né, em 85. Eu não vi, não apareço no filme. Aparece? Toda vez eu tento ver. Tem Inês, a Inês que foi na A Inês, sim, claro. A Inês está bem aqui na comissão. Eu estou na plateia. Eu também estava nesse dia. Então, foi um dia muito emocionante, né? De regresso, né? Vamos dizer assim. Foi muito bonito. Muito. E foi assim, essa coisa dos momentos que podem ser aproveitados para você homenagear a pessoa ainda em vida, né? Porque ela estava quase morrendo. Então, eu gosto sempre de falar para os alunos, né? Por que é Campus Darcy Ribeiro, não é qualquer nome? Por que é o pavilhão Anísio Teixeira? Por que é o pavilhão Laboriô, que ninguém chama? Eu morro de pena disso, do pavilhão Laboriô, que é o BSA Sul, né? Também foi um grande professor, que eu chamava de tio, né? Também um cara que lutou muito contra a ditadura, um grande acadêmico, que foi um dos demitidos e depois, né, admitidos, ficou no exílio e infelizmente quase ninguém chama, né, o prédio de Laboriô, né? Então, é um convite para vocês todos que estão chegando, descobrir os nomes, descobrir a história, né, desse lugar aqui, que é muito lindo. Eu lembro também do Edson Luiz, que foi o estudante seminarista, que morreu na porque toda essa greve que o Bonetinho chamou foi por conta da morte do Edson Luiz, que foi um secundarista lá do Rio. Então, assim, foi essa morte que... Quando você fala de quando você percebeu essa movimentação dos estudantes respondendo, eu lembro de alguns comentários de professores, nossa, são até mais novos, mas que crianças viam também, falavam que tinha gente que ficava semanas na universidade escondidos mesmo e se preparando para fugir a qualquer momento, e é muito na própria invasão de 68, alguns estudantes conseguiram fugir, assim, porque, né, professores deram carona, esconderam dentro de casa até conseguir sair, né, ficaram na obra do meu irmão estava em obra ainda. A minha sogra, que era uma senhora muito baixinha, tão pequenininha assim, ela tinha os estudantes correndo e ela se meteu na frente dos policiais. E os policiais eram uns caras, né? Tinha um cara que chamava de King Kong, era um cara bem grandão, ele era muito truculento. E ela ficou na frente de vários desses policiais e botou o dedo no nariz deles e falou:
você não tem mãe não? Vocês não têm mãe não, meus filhos? Ela era muito assim. E aí foi um tempo, deu tempo, eles ficaram tão desconcertados com essas, tipo uma senhora, ela não era senhorinha, mas ela era uma mulherzinha pequenininha, sabe? E aí ela se botou no meio e eles ficaram meio desconcertados com isso, sabe? Porque eles estavam lá, missão a pegar as pessoas, e aí vem essa senhora. E vocês não tiveram mãe não? Vocês não têm mãe não? Para não ter vergonha de estar batendo em menino e não sei o que, e ficou nessa discussão. E aí teve muitos alunos que dizem, né, que foi por causa dela, né, que eles não foram presos naquele momento. Foi exatamente que deu o tempinho, né? A gente ainda pegou, eu como aluna, ainda peguei uma invasão aqui, né, que foi a invasão de 84. A gente estava em greve, foi decretadas as medidas de emergência, né, que a gente estava em greve pela mudança aqui na UNB e pelas diretas já, pelas eleições diretas para presidente. E a gente estava no L2, numa manifestação, e veio um Fusca na contramão. Aí a gente pensa, um Fusca na contramão, na L2, no meio da manifestação, saem umas pessoas, a paisana, de dentro do Fusca, e aí subitamente a gente vê que algumas pessoas que estavam com a gente na manifestação eram policiais, a paisana, aí começava a sacar arma e estourar a bomba de gás lacrimogêneo. E aí a gente começou, aí foi chegando a polícia e foi invadindo o campus, foi a última invasão do campus, foi em 84. E eu também corri para me esconder, saiu uma foto na capa do Jornal do Brasil no dia seguinte, que era a foto de frente assim inteira, tinha uma perna de um lado e uma perna do outro. As meninas da educação física vieram me convidar para fazer corrida de fundo e tal. Não, mas é só debaixo de muita adrenalina que eu corro, não sou uma corredora não, mas aquele dia eu corri muito. E eu fiquei muitas horas também ali no Minhocão, não sei se vocês já desceram, tem tipo uma passagem subterrânea, né? O nosso buraco tá tudo ali. Aí tem a guia assim, que por onde corre o esgoto, tem uma depressão ali, aí eu tirei uma tampa e fiquei deitada ali, não tinha esgoto, não dava, né? Corre esgoto, assim, é onde tem a coisa das águas, não era época de chuva, né? Aí eu tirei uma tampa e deitei e fiquei ali, muito lento, até ir ouvindo que estava um movimento mais tranquilo, né? Então, assim, eu sei que 80 e poucos parece pré-história para muitos de vocês, né? Assim, tipo, eu começo a contextualizar isso porque, sei lá, eu nasci em 64 e para mim a guerra, a Segunda Grande Guerra, parece meio muito tempo atrás, depois que eu fui sacar, tipo, 20 e poucos anos antes de eu nascer. Então, eu sei que para muitos de vocês falar 80 e tantos, 80 e poucos parece pré-história, né? Uma coisa muito antiga e tal, mas não é, entendeu? Assim, é muito recente. Muito recentemente a gente estava com polícia aqui, prisão, né? Assim, em 80 e poucos as últimas prisões que teve foi de 3 colegas, entre os 4 colegas, entre os quais o meu cunhado, eles ficaram incomunicáveis debaixo da Lei de Segurança Nacional por uma semana, não foram torturados, né? Nessa época não estava tendo tortura, eles ficaram. Imagina você ficar incomunicável por uma semana sem poder ter direito nem à assistência jurídica, nada. Não sabiam se iam ficar ali, se iam ser levados, não podiam falar com os pais, não podiam falar com as famílias. Né? É muito recente. E você é pessoa chata que fala que nós temos pouco tempo. Porque o nosso horário é no máximo até 12h30. Alguém quer participar da nossa roda? Não? Foi bem quase visual esses relatos que você deu, tanto pela ótica da criança que viveu no campus por tanto tempo, né? Semana, pensando em uma frase assim, eu não sei de quem é. Na época da ditadura, não podíamos manifestar pedindo democracia. Mas na democracia, podemos manifestar pedindo a ditadura. Essa frase para a gente refletir um pouco, né? Porque você pode pedir o que você quiser, porque você acha que convém, né?
Mas naquela época a gente não tinha direito a nada. Eu falo a gente porque... Era a gente. Era a sociedade. Mas, assim, quem pede, então não tem a noção. Assim, não tem a dimensão. Tipo, é muito uma contradição em termos você fazer uma manifestação pela ditadura, porque durante a ditadura ninguém pode fazer manifestação. Entendeu? Podia, até determinado tempo, qualquer grupo acima de 2 pessoas encontrando no corredor não podia no UNB. Entendeu? Já era considerado um possível ato subversivo. A gente tinha pelo campus inteiro, tinha policial apaisano, tinha vários colegas que eram policiais apaisano, tinha pessoal da limpeza, entendeu? Às vezes a gente juntava para começar a conversar, quando vinha tinha uma pessoa da limpeza assim, ali só varrendo, a gente falava, nossa, tá super sujo o chão aqui, né? Ou um jornal do lado, sabe? De cabeça para baixo, às vezes. Uma cena de palhaço, né? Bem palhaço. Cena de cinema. Total, né? Aí fico, onde estão as pessoas que estão se organizando, entendeu? Para fazer uma manifestação pública pedindo a ditadura, sendo que na ditadura ninguém pode se manifestar. Entendeu? Não tem manifestação, não tem vai pra cá, quer dizer, tem debaixo de muita porrada, né? E eu acho que assim, hoje a gente tem uma arbitrariedade policial absurda, né? Porque a polícia militar, ela funciona muito ainda debaixo da lógica da ditadura. E tem a ver com esse histórico, né? Exato. Mas eu fico... E eu sei que também, eu acho que também é muito válido falar que, de certa forma, em alguns aspectos, a ditadura continua para pessoas, né? Esse tipo de arbitrariedade e a não chegada do Estado de Direito continua em locais pobres, né? Nas favelas, nas periferias, ainda tem muita essa arbitrariedade que a gente sentia, mas o que eu acho que é importante a gente salientar é que, pelo menos, ela não está tão disseminada que a gente não possa denunciar, né? Eu acho que é bem... Porque às vezes as pessoas falam, não, é igual, a gente continua na ditadura. Eu sei que tem setores da nossa população que continuam numa... Pacificado. Fora do nosso Estado de Direito, né? Mas eu acho que é importante a gente... Então, por isso, é toda uma tarefa que a gente tem pela frente ainda conquistar uma democracia plena para todos. Mas isso não pode ser usado de argumento de banalizar o que a gente viveu na ditadura, né? Quer dizer, não, é tudo igual, na verdade a ditadura continua igual como era antes. Não. Eu acho que também tem muito a ver com essa questão do Estado Democrático de Direitos, né? Antigamente, essas violações de direitos, a gente não eram violações, a gente não tinha esses direitos. Hoje em dia, os direitos são violados. É muito triste o que acontece com a população jovem, negra, nas periferias, a arbitrariedade policial. E essa polícia é herança da ditadura. E essa frase realmente, de nós ainda vivemos na ditadura, tem a sua finalidade, com a ressalva que a Simone fez agora, né, de que é uma grande conquista. A nossa democracia representativa que está começando a se solidificar, e aí a gente vê essa onda reacionária, conservadora e sem noção, né, desses pedidos pela volta de um regime tão violento e perigoso. Inclusive, eu vou incluir um pouco. A gente tem uma deficiência muito grande em não conhecer a nossa história. Eles não conhecem a nossa história. Esse trabalho que vocês estão fazendo aí, de mostrar a história da UNB, um pouco da história da UNB. Só entrando nisso, qual é o seu nome? João. Você é colega do curso? Sou. Então, no próximo mês, FIE 50 anos. Então a gente vai trabalhar esse tema mais forte ainda. Então vamos ter mais filmes ligados. Então, assim, a gente conhecer a nossa história.
história do nosso país. E essa democracia que nós temos hoje, ela é recente, né? Assim, é muito recente, assim, está engatinhando e caminhando e já querendo tropeçar de novo, né? Mas acho que faz parte também, sim, né? Faz parte da construção. E nós, como educadores, a gente tem essa responsabilidade. Muita gente acha que educação não é política. Porque é política, pode não ser partidária, mas é uma atitude política. Então, é legal vocês, desde sempre, já saber que vocês vão estar atuando politicamente, vocês têm uma responsabilidade política. Só um comentário. Quando a Simone fala isso em relação às polícias, favela e tal, eu acho que assim, a gente não tem que naturalizar, mesmo não sendo igual. Tipo assim, claro, com certeza não é igual o que acontece hoje, o que aconteceu, mas eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado para não naturalizar, porque assim, é que nem a desigualdade. A desigualdade, ela não é natural, ela é social. Então tem que ter, assim, a gente tem que saber separar as coisas, porque não pode também naturalizar. Não é banalizar o que aconteceu, mas não. Comentário. Acho que já estourado. Tá todo mundo meio já. Vamos fazer o sorteio, tá todo mundo querendo ganhar o DVD. Isso, DVD. Nós já sorteamos 2, né? Porque nós tivemos 3 sessões de boas-vindas aos calouros, uma em cada turno. Isso também é uma posição do Cineclube, porque as nossas sessões regulares, elas são à noite. E muitas pessoas que estão no curso noturno não têm oportunidade, né, de assistir. Então, assim, as boas-vindas, nós somos do noturno, todos nós, membros do Cineclube, somos do noturno. E nós fizemos questão de fazer 3 sessões, uma em cada turno, para todo mundo conseguir assistir esse filme, que é fundamental. E, então, está todo mundo convidado para todas as partes, o pessoal do noturno também dá uma escapadinha. Para ver o curta pelo menos. Que isso é formação política também. A gente se organizar, a gente ocupar os espaços que são nossos na universidade. Você falou da retomada? A retomada, ela foi completamente autônoma da direção da faculdade. Nós temos o CA também. Nós temos apoio do LAB, do Laboratório de Audiovisual, e da coordenação. Mas a iniciativa é nossa. A gente, quando entra na universidade, a gente tem que saber que nós temos que fazer por nós. É muito importante a gente grudar assim, os professores que dão abertura, ouçam os professores, ouçam seus colegas, aproveitem todos os espaços, as festas, a pesquisa, a extensão. Não sei se vocês já ouviram falar que a universidade são os 3 pilares de ensino, pesquisa e extensão. Então aproveitem tudo. Achei que era festa, pesquisa. Festa também. Não, é o 4, beleza. Faz parte da vivência de vocês, de todo mundo. Então, eu acho que é legal um espaço como esse, e outros espaços devem ser criados todo dia, assim, ter o apoio da gente que é estudante, todo mundo igual. E sempre vai ser, né, estudante. E só mais uma coisa, mês que vem a gente está planejando uma oficina do Cineclube, então quem quiser participar com a gente, eles convidar, a gente vai divulgar. A gente tem uma página no Facebook, tá bom? Então é só curtir lá e seguir a gente, que a gente vai divulgar, e seria um prazer ter vocês com a gente. Olhando para o futuro, nostálgico de mim e dos velhos tempos, o que peço é que volte ao campus universitário Darcy Ribeiro aquela convivência alegre, aquele espírito fraternal, aquela devoção profunda ao domínio do saber e a sua aplicação frutífera.